Bom, pessoal, então a ideia aqui é fazer a correção do exercício do padrão Command. Uma das coisas mais complexas para quem está começando, isso eu já disse. Então é importante, porém, por mais complexa que ela seja, ela não é difícil de aprender, né? Mesmo porque a gente está vendo tudo que está acontecendo e não tem nenhuma mágica, né? Então vamos lá. Vou começar aqui pela classe útil, né? Pela classe não, pelo pacote útil, mostrando aí para você a classe, né, que a gente fez para fazer aí a fabricação de conexões. Então a ideia é fazer um método estático, né, porque a gente não vai precisar instanciar o objeto da classe conectaBanco, né? Então a gente faz o seguinte, a gente cria aqui uma estática e como a gente não precisa armazenar nenhum dado dessa classe, né, porque ela é uma classe só que fabrica conexões, então a gente deixa o método estático. Então a ideia aqui é fazer, não esqueçam aí de importar a biblioteca do Postgres, né? Como tá aqui, ó. E fazer a conexão de forma correta. Então esse aqui é o nome do seu banco de dados. Essa aqui é a senha do usuário administrador, né? No caso aí. E aqui a senha, tá? Bom, agora a gente vai para as classes modelo, né? Então na modelo, o que eu fiz? Eu criei uma objeto. Dentro dessa objeto eu adicionei o ID como atributo privado, né? Fiz o getSet dele normal e fiz o construtor e a sobrecarga aqui dos construtores, né? Um método cheio e outro vazio. Então nesse caso aqui é porque a gente está usando o banco de dados relacional, né? A gente precisa saber a identificação de cada um dos objetos, então a gente usa sempre o atributo ID. Essa classe aqui pode ser usada para também administrar qualquer outro tipo de atributo que seja comum a todos as classes do nosso projeto. Bom, aí a gente já tem aqui a classe tipo, né? Que era um dos CRUDs que já estavam funcionando. Então nesse caso aqui ele está estendendo aqui de objeto, né? Ou seja, ele já vai ter aqui o seu ID e a sua descrição, né? Então aí eu faço novamente o getSet e as sobrecargas de construtores aí, né? É importante lembrar que aqui nesse caso eu coloquei aqui 3 métodos, né? Perceba que um só está com a descrição, né? Então é importante você dar uma variada nisso aqui, porque tem hora que você tem a descrição, tem hora que você só tem o ID, precisa armazenar na classe, né? Então é uma técnica que você pode utilizar aí. Então o exercício pede que a gente faça uma classe produto, né? E essa classe produto, ela então tem um atributo dele que é a agregação aqui com a classe situação. Então, se esse atributo aqui ele carece aqui de uma classe, né? Então eu também criei a classe aqui, ó. Perceba que ela existe uma semelhança da classe situação com a classe tipo, né, que eu acabei de mostrar. Então ela estende de objeto, tem um método, um atributo descrição, o método getSet e a sobrecarga, né? Bom, então
teoricamente, aqui a gente já tem as duas classes que foram solicitadas no exercício, né? Pois bem, então o próximo passo agora, que a gente já tem a modelo, é criar as DAOs, né? Para que essas classes possam acessar os registros do banco de dados. Então a gente vai começar aqui pela classe produto. Então a gente tem aqui uma interface chamada iProdutoDAO, onde ela estabelece quais são os métodos que eu vou implementar para quem fizer a implementação dessa interface, né? Então isso daí faz jus aí a materiais que você pode ler sobre interface. Na classe produto DAO, ela sim, né, implementa a interface, né? Quando você implementa uma interface, você vai perceber que todos os métodos que estavam estabelecidos lá na interface, eles precisam ser implementados. Então a gente faz aqui para ficar mais fácil saber quais são os comandos que estão sendo executados, né, no SQL. Então a gente já pré-estabelece aqui os comandos. Então, para quem ainda não viu, né, então a ideia aqui, ó, select tudo from produto, que é o nome da nossa tabela, where descrição e like alguma coisa, né? Porque geralmente fazer um select asterisco from sem nenhuma cláusula de condição para trazer os registros é meio injusto aí quando você tem uma quantidade muito grande de registros. Aqui no insert a gente já pode perceber quais são os campos que compõem a minha tabela. Então, no caso aqui, ó, descrição, quantidade, situação. A gente já sabe que tem o ID, né? Então, o que é legal é que quem vai demonstrar para nós quais são os campos efetivamente que eu vou ter na minha tabela é o update. Então, o update está dizendo que eu tenho descrição, quantidade, situação e o ID, né? Bom, sabendo disso, sabendo que a gente já tem os campos da tabela, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no banco de dados, né, e criar efetivamente a tabela produto. Ó. Então eu coloquei essas colunas, né, esses campos aqui, ó, ID, descrição, situação e quantidade. Uma das coisas que você vai perceber é que situação aqui, ó, ele tá integer, tá vendo? Porque ele, obviamente, aí é uma chave estrangeira, né? E isso daqui que é o mais importante para você entender a agregação e orientação a objeto, né? Por que aqui é inteiro e lá na minha classe, né? Ela é uma... Aqui, ó, na classe produto aqui, ó, ele é do tipo situação, né? Porque são coisas diferentes, né? O jeito com que eu programo orientado a objeto, eu tenho que me referenciar a objetos, né? Então, no caso aqui, o objeto, a classe situação. Só que quando eu estou no dado, né? O dado aqui ele está pedindo o quê? Ele pede só o número, né? A identificação da situação para que ele possa ligar uma tabela na outra. Muito bem, então sabendo disso, né, eu criei também a tabela situação. Essa tabela aqui, ela tem as colunas ID e descrição normal, né? Lembre-se sempre de criar o seu campo identificação como sendo serial, né? Então
não faça como inteiro, né? Senão não faz sentido, né? Ou então adicione uma sequence aí, né? Então a ideia é essa, né? A ideia é criar essas tabelas. Se você não sabe criar tabela no Postgres, né? Aqui como o campo serial, é só você ir aqui, ó. Vai criar a tabela produto, né? Eu sempre gosto de criar em minúsculo. Na hora que você for criar a coluna aqui, ó, você coloca ID e escreve serial, tá vendo aqui, ó? E manda bala nos outros campos, ó. ID, descrição, né? Caractere variando, aí 100. Você pode fazer também, colocar aqui, ó, quantidade. Também, ó, esse aqui é inteiro, né? E a situação, acabei de dizer, integer também, porque tranquilo, pessoal, é só clicar no save aqui e já era, né? Então aqui, ó, tabela produto vai ficar daquela maneira que eu já mostrei para vocês, certo? Muito bem. Então agora a gente já tem produto, situação e tipo já, né, cadastrados aqui, por mais que tipo a gente não vai usar nesse exemplo, mas ele já está criado aqui também, né? Banco de dados sistema, tá? Então o banco de dados nosso já está configurado e vamos voltar aqui para a DAO. Então a nossa DAO aqui, ó, ela está implementada dessa maneira. Então aqui, olha que legal, né? Quando eu vou fazer o listar, né, tem uma coisa interessante aqui. Eu vou fazer o listar, o que que eu faço? Eu conecto no banco, eu faço a preparação aqui do meu comando, né? Select all, e vou fazer aqui, ó, vou colocar no meu atributo qual vai ser, né, no meu argumento aqui, ó, qual vai ser o argumento. Então eu coloco que a descrição vai completar quem? Vai completar esse like aqui, ó, né? Então se eu colocar a descrição vazia, ele vai trazer todo mundo que está na tabela, certo? Aí o que que acontece aqui, ó? Ele vai instanciar um produto novo, né? Um novo produto aqui, ó. Vai setar, só que quando ele faz esse produto novo, ele está fazendo uma listagem, lembra? Um select. Então eu tenho todos os campos lá. Eu tenho o ID, a descrição, a quantidade, e vou abastecendo o objeto aqui, ó. Quando chega em situação, aqui que está a parte legal. Quando chega em situação, eu não posso simplesmente pegar a situação e setar o ID dela, porque o meu campo lá não é inteiro. O meu campo o meu atributo não é inteiro, o meu atributo é do tipo situação, então eu preciso instanciar uma situação, colocar o ID que está vindo de lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vindo lá da classe não, da tabela produto. Então tem o inteiro aqui, então eu já criei o objeto situação, setei o ID nele, aí eu chamei a DAO, tá vendo? E a DAO é que vai buscar quem? Vai complementar a minha situação. Quando ele completa a situação agora, ela está com ID e descrição. Então eu posso colocar, aí sim, eu posso colocar a situação dentro do meu produto e adicionar o produto onde? Na minha lista que vai ser devolvida aqui, ó, né? Então esse procedimento aqui, ele vai acontecer no buscar também, ó. Perceba que aqui eu estou buscando através eu estou buscando aqui através, obviamente, de um ID, né? E eu vou retornar somente um registro, portanto eu não preciso de nenhum while aqui, ó. E posso fazer então o carregamento do meu objeto, ó. Coloquei a descrição, coloquei a quantidade. Quando eu vou colocar a situação, que eu tenho que fazer? Criar o objeto situação, setar o ID nele,
fazer o buscar da situação e colocar a situação dentro do produto, tá? O alterar já é mais simples, né? Porque a gente só precisa mesmo do ID, né? Então aqui, ó, olha como é que eu pego a situação aqui, ó. Produto.get situação traz o objeto ponto desse objeto o get ID, tá certo? Muito bem. Então produto ponto, aí vai setar o ID lá no argumento 4, né, que é esse daqui, ó. Então aqui, ó, argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. Então no 4 aqui eu seto o ID porque eu não vou fazer um update sem where, né? Então eu vou usar aí a chave primária para fazer esse update. A exclusão é a mesma coisa, eu uso sempre o ID. E o cadastrar aí sim, né, do mesmo jeito do alterar, aí eu pego a situação também aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então nós já temos aí a nossa DAO. Então a modelo a gente já tem. A DAO de situação, ela é muito, a gente vai ver daqui a pouco o programa rodando e a gente vai poder passar passo a passo. Aí você vai ver que a DAO situação ela é idêntica de produto, né? É a mesma coisa, os comandos, né? A hora que eu vou fazer a seleção dos dados, ou buscar os dados, não tem nenhuma, é igualzinho o exemplo do tipo, né? Então agora, depois que você faz a DAO, você tem que pensar no que? Você tem que pensar na controladora. Então eu fiz aqui uma controladora de produto. E essa controladora de produto, ela faz o que? Ela usa aí o padrão command, né, e o padrão factory. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei dentro do pacote command produto, né, a ação pode ser cadastrar, alterar, excluir, consultar, buscar, né, listar, produto action, né? Então aqui a ideia é que vai montar uma string assim, ó, command ponto produto ponto listar produto action, né? Então agora eu vou então criar uma classe a partir dessa string e vou fazer aqui um casting aqui da minha classe, a classe que eu vou usar para executar a ação, né? Então no caso aqui vai ser a listar. Se fosse cadastrar, seria cadastrar, etc. Quando eu faço esse comando ação aqui .executar, para onde que ele vai? Ele vai para dentro da command produto, carregando aqui o request e o response. Então ele vai para listar produto action, né? Sempre vai variar de acordo com a ação. E eu vou carregar aqui o request e o response, porque é onde estão os dados advindos lá do browser, né? Então quando eu chegar aqui, ó, em listar produto action, o que ele vai fazer? Ele vai criar o array de produto. Olha lá, setar a descrição vazia porque eu quero todos os registros, né? Não é legal, mas para o exemplo aqui válido. E vou fazer o que? Vou chamar a DAO aqui, ó, para listar os produtos. Só que eu não posso mandar o dado lá para produto DAO sem quem? Um produto formado, ó. Então eu não poderia mandar aqui atributos aqui aleatórios, né? Então eu mando o que? Mando um produto configurado, né, do que eu quero, e aí sim eu vou lá para o listar, e no listar ele vai fazer o que? Ele vai pegar dados daquele produto para quê? Para buscar produtos que tenham aquela mesma característica, né? Então no caso aqui, ó, que tenham a descrição que eu estabeleci ali. Muito bem,
Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, guardar esse produto, esses produtos que eu estou listando aqui, né, que foram listados aqui no array. Eu preciso guardar eles onde? Na minha seção. Guardei na seção e vou embora para quem? Para JSP. Ele vai ainda voltar, porque tem um return aqui, ó. Ele volta para controle, aqui, ó. E ele faz o dispatcher para onde? Para a página que eu retornei ali, que é o listar. Então eu vou embora lá para listar produto. Tá aqui, ó. Quando eu chego na listar produto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer pegar aquele array de produtos que está na memória, né, que está lá na seção, e colocar para um array local aqui, ó. E a partir daí eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente mostrar, né? Vou fazer um looping aqui, tá vendo? Onde eu pego todos os dados advindos lá de produto e fico mostrando numa tabela, tá? Bom, até aí tá tranquilo, né? Qualquer CRUD que você for fazer, você vai fazer dessa maneira. Agora o segredo desse exercício aqui, ele está justamente em qual tela? Ele está justamente na tela de cadastrar e de alterar, né? Por quê? Porque quando eu vou cadastrar um produto, eu preciso saber qual a situação que está aquele produto. Então a gente vai perceber que quando a gente for cadastrar, a gente precisa de uma lista de situação para encher a combo. Então olha que interessante, ó. Se eu começar aqui por produto e mandei a ação cadastrar, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na cadastrar produto. Quando ele chega aqui, ó, olha que legal que eu faço aqui, ó. Eu já de antemão eu coloco as situações na memória, né, na seção. E aí depois eu venho aqui e faço o que, ó? Pego os dados que estão vindo da interface. Se esse dado que está vindo da interface gráfica lá no browser, ele não satisfizer a minha condição aqui, ó, que é a descrição, né, maior do que 0 aqui, o que eu faço? Porque eu não estou recebendo parâmetro nenhum, então eu mando ele de volta para onde? Eu mando de volta ele para cadastro de produto. Então ele vai para qual tela? Ele vai para a tela de cadastrar. Quando ele chega aqui, ó, olha aqui, ó, eu encho a combo aqui, ó, de situação. Então você vai perceber que vai aparecer o campo descrição, quantidade e situação. Então essas situações, elas estão vindo de que maneira? Elas estão vindo lá daquele array de situações que eu coloquei na memória, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada agora no programa rodando aqui, ó, e aí vai facilitar a compreensão. Então na hora que eu vou rodar esse projeto aqui, que vai estar disponibilizado lá no FTP, o que eu vou fazer? Eu vou começar por aqui, ó, e vou debug file. Então aqui, ó, estou mandando controle produto ação. Então no padrão MVC eu tenho que bater primeiro onde? Bater primeiro na controladora, né? Uma forma mais tranquila aí para você conseguir compreender o padrão. Bati na controladora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a ação listar. Então olha que legal. Olha lá, ele já chegou aonde? Chegou aqui, ó. Então qual que é o nome da minha ação? Listar, ó. Que classe que ele criou? Ele criou o padrão. Ele criou o padrão. Ele criou aqui o nome da classe e agora ele vai chamar a classe que a gente
está referenciando, né? Que é a classe o quê? A classe, olha lá, ó, command produto listar produto action. Então aqui, ó, olha só, se você vier aqui, ela existe aqui, ó. Então é para lá que ele vai, ó. Então ele vai entrar aqui, ó. Quando ele chegar aqui em executar, ó, entrei no método e olha só, mandei lá para DAO, ó. Ele vai até a DAO de produto e vai fazer aqui a coisa, ó. Conectou no banco de dados, então você colocou os dados lá tudo certinho, vai entrar, vai setar o argumento. Então aqui, ó, você vai perceber que o comando a ser executado no banco de dados, qual que é? É esse daqui, ó. Então, agora que ele executou o comando lá, ele vai trazer todos os produtos. Como não tem nenhum produto ainda no banco de dados, ele vai pular do while, ó, e vai embora. Ó, o array está vazio e ele vai embora para quem? Para o listar. Olha lá, se você olhar aqui, ó, você vai ver que ele listou aqui, ó. Então quando eu clicar aqui em novo, ó, esse novo que eu vou clicar aqui, ó, ele esse novo que eu vou clicar aqui, ó, eu posso colocar então agora o nome do produto que eu quero e posso colocar a quantidade que eu quero. Olha a combo aqui, ó, funcionando, ó. Vou cadastrar. Quando eu clico em cadastrar, ó, mais uma vez ele parou aqui, ó. Então ele está vindo com o cadastrar. Ele vai criar aqui uma nova, olha lá, ó, cadastrar produto, né, action, e vai executar. E aí quando ele for cadastrar, mais uma vez, o que que eu faço? Eu preencho a situação e jogo esse produto onde? Carrego o produto com os dados vindo lá do formulário. Perceba que aqui, ó, eu tenho que criar uma situação, ó, e pegar o ID que está vindo de lá e colocar dentro da situação e depois colocar a situação dentro do produto, né? Então aqui é onde o pessoal mais se enrosca quando vai fazer esse tipo de solução, porque você não está fazendo baseado em dados, você está fazendo baseado orientado a objeto. Então eu crio o objeto situação e coloco a situação dentro de produto, ó. Então essa linha aqui é importante. Depois que eu fiz isso, ele verifica se a descrição é diferente de zero. Se for, ele vem para cá e vai chamar o cadastrar, ó. Aí é sem segredo. Ele chega aqui e vai cadastrar normalmente. Só que aqui, ó, ele vai pegar o ID de quem? Da situação, certo? Muito bem. Então ele vai embora lá para nossa tela. Tá lá, cadastro efetuado com sucesso. Se eu clicar aqui em novo, ó, ele vai fazer todo o trabalho de novo. Se eu clicar em listar, né, ele vai executar lá o que eu executei, só que agora a minha descrição, ó, o meu produto já não é mais vazio, então agora ele vai embora, ó, colocou o array na seção e vai embora para onde? Para mostrar aqui o produto, ó, né? Aí o que vai acontecer é o seguinte: quando você clicar em alterar, o procedimento é o mesmo, porém você tem que saber de uma coisa, que o alterar, ó, ele
Então vai montar aqui a classe, né? Vai executar. E aqui o que acontece? Perceba que eu também estou enchendo aqui um array de situação, porque eu tenho que levar lá para combo. Então aqui, ó, agora eu já sei o ID que ele clicou, né? Porque veio lá do listar, né? Então aqui o listar, ó, o meu buscar, né? Então ele tá mandando aqui o ID. Então chegou aqui no buscar, o que eu carrego? Carrego as situações e vou buscar o produto, ó, que o cara clicou, enche o produto, enche a situação, coloca a situação em produto, fecha a conexão com o banco, coloco o produto na seção e agora eu vou para onde? Para o alterar produto, ó. Olha que legal. Então quando ele chega aqui, ó, eu pego o produto que está na seção e coloco o ID dele aqui, ó, para ficar para a gente saber qual ID que a gente vai alterar. E agora efetivamente a ação que eu vou fazer quando ele apertar o botão submit aqui, eu vou efetivamente fazer o alterar. Não tem como eu fazer o alterar antes de buscar o registro. Então agora, ó, coloquei a descrição, coloquei a quantidade e quando chegar na situação aqui, ó, também é outro enrosco que o aluno às vezes fica um pouco com dificuldade. Por quê? Porque eu tenho que encher a minha combo normal, porém eu tenho que verificar aqui, ó, se o ID da situação que eu estou listando é igual à situação do produto, porque se for, eu tenho que deixar aquele registro, aquele option selecionado lá para o usuário, senão ele ia achar que o registro está com aquele dado e na verdade não está, né? Então tem que, você vê que no outro, ó, ele já deixou sem selecionar. Então vai aparecer na interface bonitinho aqui, ó. Olha lá, ativo. Até coloquei aqui, ó, para você ver que a situação estava ativo mesmo, né? Então eu vou colocar ele como inativo e vou clicar em alterar. Perceba aí que o processo é o mesmo, ó. Ele vai lá vai executar o alterar. Aqui é sem novidade, ó. Não vai esquecer que tem que criar a situação aqui para colocar lá e vai embora pro alterar. Aí chega no alterar, ó, seta o ID, executa no banco, fecha a conexão e agora vai embora de novo. Só que agora, ó, ele vai para onde? Para controle produto listar, porque eu não posso ir direto para a interface. Eu fiz um procedimento de alteração e eu quero voltar para o listar. Então eu sou obrigado a colocar o que? A ir embora para controle produto ação listar, não para a página. Então ele vai para o listar, vai fazer de novo a lista e aí sim ele vai mostrar o produto aqui. Bom, na consulta o procedimento é o mesmo, né? Então, ele vai na consulta, faz o buscar e olha lá, inativo, tá vendo? Situação inativa. Bom pessoal, então basicamente era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Espero aí que vocês tenham bastante dúvida, que a gente possa ainda fazer mais coisas. Espero que você implemente pelo menos esse, faz muita diferença quando você implementa dessa maneira, abre bastante o seu leque de desenvolvimento, tá joia? Pessoal, muito obrigado aí e vamos em frente, tá?